do Senhor. Quero cumprimentar a amada igreja com a glória, a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos para o tema aqui da campanha, o tema base, o texto aqui base dessa campanha. Quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração e aquilo que Ele tem para falar conosco nessa noite. Já está falando, né? Se você observar, o culto ele dá-se início aqui no templo. Aqui a gente passa, a gente continua e termina em casa. Começa em casa e termina em casa. Aqui é só uma passagem, pastor. João capítulo 6, parte B, versículo 63, que diz assim: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Irmãos, esse tema, pastor, saúde espiritual, é um tema que, quando o senhor falou que a gente ia falar sobre esse tema, é um tema muito importante e principalmente muito adequado para os dias que nós estamos vivendo. Você precisa entender uma coisa, nós precisamos entender que nós estamos vivendo o princípio do final. Nós estamos vivendo um tempo em que daqui a pouquinho a igreja do Senhor vai ser tomada desse mundo. Daqui a pouquinho a igreja do Senhor vai ser arrebatada desse mundo. Nós estamos vivendo o início do fim. É importante nós pensarmos e refletirmos sobre isso. E esse tema, saúde espiritual, é um tema muito importante para os nossos dias, porque nós vemos que o que aconteceu em 2020 tirou muitas pessoas de dentro da igreja. O que aconteceu em 2020, você já pode imaginar que muitas pessoas saíram da igreja. Por quê? Por que saíram? Porque estavam desnutridas espiritualmente. Pessoas estavam enfraquecendo dentro das suas próprias casas. Pessoas estavam enfraquecendo e enfermizando dentro das suas próprias casas, porque não estavam vindo mais ao templo do Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite, eu quero que você entenda uma coisa: saúde espiritual você só vai ter se você entender o propósito de que Jesus veio fazer na sua vida, na minha vida. E o propósito de igreja, porque nós falamos tanto em igreja, pastor Pacheco, que a gente precisa entender um pouquinho o que é a igreja. Eu gosto de João, porque João, ele escreve a carta. Essa carta de João, ela é escrita, direcionada para os cristãos. João escreve essa carta direcionada para os cristãos e ele apresenta Jesus na sua carta como Deus. Ele apresenta Jesus como Senhor, como Deus. João tem um cuidado. Se você for ler o livro de João, você vai entender que o livro de João, ele tem um cuidado de estar ensinando o povo de Israel, de estar ensinando o povo do Senhor. Ele tem um cuidado de estar ensinando a verdade para o povo. Você vai entender o que é a igreja. Eu tenho que apresentar para você algumas definições que você vai entender o propósito de igreja. O que é a igreja? Igreja se refere a um grupo de remidos. Nós aqui
É o grupo de remidos que buscam manter a comunhão e a cooperação mútua, buscam estudar a palavra de Deus e prestar culto coletivo de louvor, adoração ao Senhor. Igreja somos nós. Igreja somos nós que viemos à casa do Senhor, nos reunimos para cultuar, para adorar, para exaltar esse Deus. E você vai entender que nós juntos, nós somos igrejas. Separados, nós somos templo do Espírito Santo. Quando nós se reunimos aqui, nós nos tornamos uma igreja. Quando nós estamos na rua, nós se tornamos templo do Espírito Santo. Quando nós entramos para a casa do Senhor, nós somos igreja. Quando nós estamos em casa, nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que entender uma coisa: quando nós se reunimos aqui, nós se reunimos como igreja para adorar, para prestar culto, para exaltar, para glorificar, para nos encher da glória, da graça de Deus através do Espírito Santo. Meu Deus, aleluia. A tradução de igreja do grego para nós significa eclésia. Eclésia quer dizer chamados à convocação, chamados para fora. A tradução de igreja. Igreja significa o quê? No original era eclésia. Eclésia significa o quê? Igreja para nós. Igreja significa o quê? Chamados para fora. Chamados para a convocação. Você foi chamado para a convocação celestial. Eu fui chamado, você foi chamado, nós fomos chamados para a grande convocação do nosso Deus. No capítulo 6, que nós acabamos de ler, no início, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: onde compraremos pães para dar para essa multidão? E os discípulos pensaram, como que nós vamos fazer para alimentar a multidão? Jesus se preocupa com a multidão, porque Jesus não preocupava apenas só em pregar a palavra, em discursar, em pregar a palavra. Jesus se preocupava também com a multidão, como que ele ia tratar a multidão. Jesus, ele se preocupa comigo, ele se preocupa com você, não apenas quando você está na casa dele, não. Ele se preocupa quando você está na tua casa, o que você vai fazer no dia de amanhã. Ele está preocupado com você, meu Deus. Jesus se preocupa com você. E Jesus faz uma multiplicação de pães e peixes, que Jesus atende a necessidade daquele povo, não só espiritual, mas também material. Jesus, ele multiplica pães, ele multiplica peixe para atender a necessidade física daquele povo. Aquele povo estava ouvindo a palavra de Deus, assim como eu e você estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, e Jesus está atendendo as nossas necessidades. Os versículos 31 e 32 vai dizer sobre a comida da terra. E diz lá, se você ler, você vai ver que Jesus está dizendo que a comida da terra, ela perece. A comida da terra perece. Mas a verdadeira comida é a que verdadeiramente desceu do céu. Jesus estava dizendo: olha, essa comida que vocês estão comendo, amanhã vocês vão voltar a ter fome novamente. Esse alimento que vocês estão adquirindo, que vocês estão comendo amanhã, vocês vão ter fome novamente, vocês vão voltar a comer novamente. Mas o Pai, aleluia, mandou do céu um alimento que você vai comer e você não vai mais sentir fome.
Jesus estava dizendo para aquele povo: olha, vocês vão comer, mas amanhã vocês vão ter fome novamente. Mas a comida que eu tenho para vocês, essa comida vai alimentar a sua alma. Maravilha, Deus. No versículo 49, 50, você vai ver que Jesus está se referindo. Jesus está fazendo uma diferença entre os que estavam debaixo da lei e aqueles que estavam debaixo da graça. Aleluia. Estava querendo transmitir um recado para eles. Eu vou ler aqui para você. O versículo 49 diz assim: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Versículo 50: este é o pão que desce do céu, para que dele aquele que comer não morra. E Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus estava querendo dizer aqui: olha, os vossos pais pediram para Deus, e Deus deu para eles o maná do céu. Todos nós sabemos que o maná era uma providência de Deus para o povo ali no deserto. O povo pediu para o Senhor, o povo reclamou, murmurou com Moisés, dizendo: nós vamos perecer nesse deserto, nós vamos morrer aqui de fome. E Deus então providencia o maná que era descido todos os dias ali para o povo. E nós vemos que Jesus ele lembra a multidão de que, olha, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Jesus estava se referindo que quem estava debaixo da lei, ele estava morto. Mas se vocês comerem do pão vivo que desceu do céu, vocês vão ter a vida eternamente. Jesus estava dizendo: olha, a lei já passou, agora é o tempo da graça. Se vocês comerem o pão, aleluia, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e vocês vão ter vida eterna para sempre. Vocês não vão provar a morte, porque vocês vão viver ao lado de Jesus. Graças a Deus. Oh, maravilha. Não podemos falar de saúde espiritual. Agora o Glória vai acabar um pouquinho. Não podemos falar de saúde espiritual sem antes falar da doença espiritual. E essa doença é terrível. A doença espiritual, ou seja, o pecado original, trouxe um rompimento profundo nas relações dos homens para com Deus. Porque é importante a gente lembrar que não foi Deus que cortou a relação com o homem, foi o homem que pecou. Não foi Deus que cortou o relacionamento com o homem, foi o homem que pecou. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem, porque nosso Deus é santo, e o nosso Deus pede para que nós vivamos em santidade de vida. Nós temos que andar em santidade, meus irmãos. Se você quer alcançar o céu celestial, você precisa começar a andar em santidade aqui na terra. Não pode esperar para quando você vai. Não, você tem que começar aqui. Enquanto você estiver vivendo aqui, você precisa andar como Jesus também andou. Meu Deus, aleluia. O pecado é uma doença. O pecado é uma doença. E se você não vigiar, essa doença ela pega, irmão. Essa doença é perigosa. O pecado é uma doença perigosa.
Isaías capítulo 1, verso 5, diz que essa doença, todos foram desligados por causa do pecado. O pecado fez essa separação. O pecado separa o homem de Deus. Isaías 59, 2. Deus é vida. O rompimento da comunhão com Deus lançou o homem no estado de morte espiritual. O homem tornou-se cego, surdo, endurecido e morto. É isso que o pecado faz. O pecado faz essa destruição da vida do homem. Por isso que quando você anda pela cidade, você vê que o pecado está fazendo na sociedade que nós vivemos. A sociedade que nós vivemos está caminhando para o abismo. Por quê? Porque estão mergulhados profundamente no pecado. Aleluia. Meu Deus. O pecado faz um estrago na vida daquele que não conhece Jesus. Aleluia. Mas a restauração plena da saúde espiritual, a reconciliação com Deus, pecados perdoados, a habitação do Espírito Santo e vida abundante. A saúde espiritual, não podemos falar de saúde espiritual sem falar a doença que causa a destruição do homem. Se você quer ter saúde espiritual, você precisa aprender a viver de acordo com a palavra de Deus diz. Nós precisamos entender, irmão, que nós só vamos vencer esse mundo através da nossa fé. Você só vence o pecado como quando você ora, quando você busca, quando você lê a palavra, quando você medita nela, quando você, aleluia, quando você começa a viver a palavra de Deus. Nós precisamos entender e precisamos saber o que nós temos alimentado, do que nós temos alimentado. Saúde significa de bem-estar. Saúde significa de bem-estar. Você precisa saber que uma pessoa saudável, pastor Pacheco, é uma pessoa que come bem, uma pessoa que faz exercício, uma pessoa que tem uma vida saudável, é uma pessoa que se afasta das coisas que não fazem bem para ela. Saúde espiritual é a mesma coisa, ou até melhor. Por quê? Porque quando você busca uma saúde espiritual, você está buscando a sua saúde e com certeza, já viu aquele ditado que diz, tem pessoas que têm 50, 60 anos, mas eu estou me sentindo como se tivesse 20 anos. É por quê? Porque o espírito dela está muito vivo dentro dela. Então nós precisamos entender, pastor Pacheco, o que nós temos nos alimentado, o que você tem alimentado, do que você tem alimentado a sua alma, do que você tem alimentado o seu espírito. Se você quer ter uma vida espiritual saudável, você precisa entender o que você tem alimentado todos os dias. Porque, pastor Pacheco, aqui dentro do templo, nós vemos pessoas com a cara de crente, de cristão, de bonita, princesa, príncipe, princesa. Mas e aí, da porta para fora, o que você tem feito? Olha aí. Fala, Senhor. Meu Deus. Aleluia. Deus, glória. Nós vemos nas igrejas, de uma forma geral, muita gente querendo fazer muita coisa, mas se esquecem da santificação. E a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Nós precisamos nos santificar ainda mais. Se você já tem se santificado, santifica-se ainda. Saúde espiritual. Você só vai ter saúde espiritual quando você cultivar a comunhão. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros. Diz a palavra de Deus. Eu quero aqui dar uma
alguns conselhos para você, e eu vou encerrar a mensagem, para daqui a pouco eu estarei encerrando. Mas antes eu quero dar alguns conselhos para você. Eu quero dizer para você alguns conselhos que o Senhor colocou no meu coração. O primeiro deles é cultivar a comunhão. A palavra de Deus diz em João, 1 João capítulo 1, versículo 7: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros. Saúde espiritual, comunhão de uns irmãos para com os outros. Você quer ter comunhão? Você quer ter saúde espiritual? Pratique as Escrituras. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você quer mais saúde espiritual? Eu vou te dar mais saúde espiritual. Disciplina na oração. Quantas igrejas têm deixado pouco tempo para a oração? Não tem orado constantemente. Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você passa na presença de Deus? Será que é só aqui no tempo? Você ainda quer saúde espiritual para a sua vida? A oração nos torna mais corajosos e ousados. Orai sem cessar. Daniel orava 3 vezes ao dia, de joelhos e punha para orar. E a Bíblia diz que Daniel orava na hora nona. Hora nona na Bíblia, toda vez que você vê a hora nona, para nós é 3 horas da tarde. E quando fizeram um decreto para lançar Daniel na cova dos leões, pastor Pacheco, você pensa que Daniel parou de orar? Muito pelo contrário. Quando ele ficou sabendo do decreto que ele ia para a cova dos leões e ia ser morto lá dentro, tu sabe o que ele fez? Ele redobrou a oração, ele começou a orar 3 vezes por dia. Por quê? Porque ele sabia e confiava no Deus que ele servia. Oh, aleluia! Meu Deus! Você quer saúde espiritual? Começa a orar mais. Meu Deus! Você ainda quer saúde espiritual? Peça para o seu irmão orar junto com você. Olha aí! Peça para o seu irmão orar junto com você. Faz uma parceria de oração. Faz uma parceria de oração. Ore junto com seu irmão. Faça como Pedro e João, quando subiram ao templo para orar ao Senhor. Ele não orou sozinho, ele chamou: vem comigo, nós vamos orar. Na hora. Aleluia! Oh, glória! Oh, maravilha! A banda sete do mar. Eu estou sentindo uma presença de Deus. Eu não sei você, mas se você estiver ligado, você vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Pedro pegou e falou: ora. E João falou: não, eu vou orar também, vamos junto. Vamos junto para orar. E o mais o mais interessante é que quando eles subiram para orar no templo, antes de entrar no templo, tinha ali um coxo, que há muito tempo, diz a palavra de Deus, que desde o ventre da sua mãe, ele estava naquela condição de coxo. Mas quando eles se depararam com os 2 homens de Deus, Pedro e João, que tinha subido ao templo para orar, Meu Deus! diz a Bíblia que aquele coxo pediu uma esmola para eles. Só que no lugar da esmola, que ia resolver o problema só naquele dia, Pedro e João vindo os olhos daquele coxo e diz: olha para nós, vê se nós somos um desses que já subiram, que já entraram por aqui. Olha para mim, olha para nós, vê se eu pareço com um desses que estão passando por aí.
posto ia mudar, porque estava subindo ali 2 homens que tinham compromisso com o Deus que ele servia. E ele olha para ele, pensando que ia receber alguma coisa. Pedro e João disse: em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Você quer saúde espiritual? Comece a orar. Busque mais oração, busque mais pessoas para orar. Você quer saúde espiritual? Mantenha o nível da sua adoração. Aumente o nível dessa adoração. Mantenha seu coração conectado com o Senhor. O salmista no Salmo 95, versículo 6, ele diz, o salmista vira e diz: vinde, adoremos ao Senhor. Você vê na Bíblia, Davi, pastor, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Você sabe por quê? Porque Davi adorava a Deus em espírito e em verdade. Não tinha tempo ruim para Davi. Você pode ver que quando Davi entra em Jerusalém, ele tira a coroa da sua cabeça, ele se desfaz das vestes reais e entra no meio do povo, pastor Pacheco, começa a adorar. E Davi começa a bailar na presença do Deus que ele conhecia. Davi começava a entrar no meio do povo. Eu vou adorar esse Deus, eu vou adorar esse Deus, aleluia, porque Davi sabia e conhecia de intimidade com Deus que ele sabia. Não se prenda à religiosidade, porque nosso Deus não é um Deus religioso. O nosso Deus, ele quer uma adoração que mata, que ensina aqui, ó, de dentro para fora. Olha aí. Maravilha. Você quer saúde espiritual? Diga: eu quero. Então, comece a santificar a sua vida. Aleluia. Assuma um compromisso, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Você quer saúde espiritual? Eu estou vendo, pastor, que depois desse culto aqui, aleluia, vai sair um monte de gente aqui, ó, aleluia, cheio da presença de Deus, cheio de saúde. Meu Deus. Quem ainda quer saúde espiritual? Aleluia. Então, se você quer saúde espiritual, você vai dizer não para o pecado. Não reine em vosso coração o pecado. Romanos 6, 12. A principal causa da separação de Deus e do homem é o pecado. A perda da vitalização espiritual é o pecado. Eu vou repetir: a principal causa da estagnação e perda da vitalização espiritual é o pecado. O pecado deixa o crente desnutrido, o pecado deixa o crente muito fraco. Você quer saúde espiritual na tua vida? Priorize a presença de Deus. Priorize a presença de Deus. Salmos 27, 4 vai dizer: vinde, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu templo. Eu acho que se Davi pudesse
aqui no tempo nos deixa mais perto do nosso Pai Celestial. Eita, glória! Aleluia! Por isso que quando você vem para a casa do Senhor, você não tem vontade de ir embora. Isso é forte demais. Se você entrar ligado aqui, você vai perceber que o Pai está aqui. Aleluia! A atmosfera desse ambiente ele muda, porque a presença do Espírito de Deus está sobre esta casa. Aleluia! Tu és fiel. Quem aqui ainda quer saúde espiritual? Forte demais. Mais dois conceitos eu termino. Viva como filho do reino. Cristão não é para andar de cabeça baixa. Cristão comprado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro não pode andar de cabeça baixa. Você foi comprado, lavado, remido por um alto e bom preço, preço de sangue vertido na cruz do Calvário. Sabe por quê? Jesus desceu da sua glória para se fazer carne e morrer por nós. Sabe por que Jesus deixou a sua glória para vir a esse mundo morrer na cruz do Calvário por mim e por você? Você sabe por quê? Se você não sabe, eu vou te dizer. Quando Jesus na cruz do Calvário, ele disse assim, ó, tetelestai. Sabe o que ele estava dizendo? Está consumado. Pago, você não deve mais nada, você está pago. Eu paguei um preço por você. A partir de agora, pastor Pacheco, nós deixamos de ser escravos do pecado para sermos filhos do Rei, Senhor do Senhor. A partir de agora você é uma princesa do céu. A partir de agora você é um príncipe do céu. A partir de agora você faz parte da realeza celestial. Aleluia! Meu Deus, forte demais. Aleluia! Maravilha, Deus! Aprendemos que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus e você tem que estar convicto disso. O diabo tenta tirar isso da sua vida. O diabo ele tenta tirar essa certeza de dentro do seu coração. Mas em nome de Jesus, essa noite eu quero profetizar sobre a tua vida. Nessa noite eu quero dizer que nenhuma armadilha, nenhuma arma forjada, nenhuma arma preparada contra a tua vida prevalecerá. Por quê? Porque Deus está quebrando toda a maldição. Eita, glória! Meu Deus! Aleluia! O último conselho para a saúde espiritual. Meu Deus! Eu não sei por que tem gente que vem da igreja. Eita, glória! E aqui eu encerro. Eu não sei, pastor, eu não sei como tem gente que vem para a igreja e fica assim, ó. Está acontecendo tudo, mas parece que ele não está nem aqui. Como que você vai abastecer a sua saúde espiritual se você entra por um culto como esse, que pode ter pouca ou muita pessoa, mas a presença de Deus está aqui? Como que você entra por um culto como esse e sai do mesmo jeito? A culpa é de quem? É do pregador? Não, a culpa é sua. A culpa é de quem está louvando aqui? Não, a culpa é sua. Porque você entra por aqui como se você estivesse entrando em qualquer lugar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que aqui não é qualquer lugar, não. Aqui é a casa de oração. Aqui é a casa de Deus. É aqui que manifesta o poder de Deus. A partir de hoje, se você entrava aqui de qualquer maneira, eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus chamou Moisés no monte
Moisés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Essa casa foi consagrada casa de oração, meus irmãos. Muitas pessoas morreram para que esse evangelho chegasse até mim, até você. Se você quer ter uma vida vitoriosa, se você quer ter uma vida espiritual vitoriosa, começa a dar crédito naquilo que o Senhor está falando. Não sejamos vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12:11. Tome o exemplo de Jesus nessa noite, que disse assim, pastor: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Você quer ter uma vida espiritual saudável? Aprenda a servir. Porque diz a Bíblia aqui: os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Você quer ter vida espiritual saudável? Alimente a sua alma. O próprio Jesus falou que desse fogo para nada presta, mas se você alimentar a sua alma e o seu espírito, você vai ter uma vida espiritual muito saudável. Aleluia! Sai daqui nessa noite convicto de que o Espírito Santo tem ministrado no teu coração. Que você receba essa palavra no seu coração nessa noite, e que você tenha o cuidado de alimentar o seu espírito. Porque, eu repito, a comida que você come hoje, amanhã você vai voltar a comer novamente. Jesus disse para a mulher samaritana: essa água que você está bebendo aí, amanhã você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, dentro de você, aleluia, vai surgir um manancial de águas vivas. Sabe o que Jesus estava falando para aquela mulher? Se você beber da minha água, você pode contaminar essa cidade toda. Por quê? Porque você vai estar cheio de mim, e quem está cheio de Jesus passa Jesus para o outro. Receba essa palavra no teu coração e creia que Deus está fazendo uma boa obra neste lugar. Em nome de Jesus, agradeço.